Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa, Química com você. Hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo de cinética química, mas eu vou trazer algumas informações que reforçam aquilo que nós já vimos em sala de aula. Cinética química é a área da química que estuda a velocidade das reações químicas. Então nós trabalhamos o termo reações químicas para que isso fique mais evidente e não gere dúvidas, assim como os fatores que influenciam a velocidade destas reações. Então nós vamos estar reforçando também os fatores que influenciam a velocidade. Então a reação ela vai acontecer em uma velocidade, ela pode ser considerada uma reação rápida ou uma reação lenta. Então isso depende também do comparativo, mas existem fatores que acabam influenciando. A velocidade de uma reação é a rapidez com que os reagentes são consumidos ou a rapidez com que os produtos são formados. Então isso é o que caracteriza a velocidade de uma reação. Existem 4 fatores importantes que afetam as velocidades das reações. O estado físico do reagente. Então é de fundamental importância que o estado físico seja ele o estado que proporcione uma movimentação nas moléculas ou nos próprios átomos, para que essa movimentação ela possa alcançar o outro reagente e iniciar o contato. Então, o estado físico do reagente ele é de extrema importância, porque o estado ele vai definir a movimentação das moléculas, e aí existem alguns fatores, por exemplo, o contato e também a questão das colisões. Então, o estado físico que proporcione uma maior colisão vai estar ligado diretamente à velocidade das reações. As concentrações dos reagentes. Então, as concentrações elas é muito importante, porque se você utiliza um reagente diluído, você vai ter uma quantidade de reagente por espaço bem menor, tá? Do que se você tivesse o reagente concentrado, onde você teria ali apenas moléculas que estariam iniciando o processo reacional. Mas como você tem, além das moléculas que você vai estar usando para reagir, você vai ter outras moléculas que não vão estar participando da reação. Então elas vão atrapalhar o momento de colisão para gerar uma nova substância entre os reagentes de maior afinidade. A temperatura na qual a reação ocorre, então a temperatura ela também influencia por causa da energia cinética das moléculas. No momento em que você está utilizando uma reação numa temperatura em que as moléculas estejam bastante ativadas, bastante agitadas, você vai entender que o número de colisões que a temperatura ela vai provocar vai gerar aí um aumento na velocidade das reações. Então, a tendência é que a velocidade ela seja maior, que a reação ela aconteça mais rápido por causa da velocidade da reação. A presença de um catalisador, isso é importante porque o catalisador ele vai estar ajudando a reação a acontecer mais rápido e utilizar uma menor quantidade de energia. É como se o catalisador ele encontrasse um caminho reacional mais curto, tá? Porque aí ela acontece mais rápido e utiliza menos energia. Então esses são alguns fatores que afetam a velocidade da reação. Dependendo desses fatores, nós podemos perceber
se a reação ela vai acontecer com uma velocidade maior ou uma velocidade menor. Então nós temos a velocidade média, velocidade de consumo de um reagente ou formação de um produto, tá? Durante uma reação química. E aí nós vamos ver que a velocidade média ela vai ter algumas informações que nós vamos estar utilizando na fórmula, como a questão da variação de quantidade de um reagente ou de um produto. Isso vai depender muito do que o material, no caso, a questão, ela apresentar. O ΔT, que é o intervalo de tempo, tá? E assim nós podemos calcular a velocidade média. Aqui nós vemos um exemplo onde ele dá a revelação de uma imagem fotográfica em um filme. É um processo controlado pela cinética química do halogeneto de prata por um revelador. A tabela abaixo mostra o tempo de revelação de um determinado filme usando um revelador D76. Se você observar o número de mols do revelador e o tempo de revelação. Então, para 24 mols do revelador, você vai ter um tempo de 6 minutos. Para 22 mols, você vai ter um tempo de 7 minutos. Para 21 mol, você vai ter um tempo de 8 minutos. Para 20 mols, você vai ter um tempo de 9 minutos. E para 18 mols, você vai ter um tempo de 10 minutos. A velocidade média de revelação no intervalo de tempo de 7 minutos a 10 minutos. Então veja que os intervalos eles são definidos aí, por exemplo, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10. Então o intervalo de tempo de 7 minutos a 10 minutos, nós vamos ter um intervalo, e esse intervalo ele vai ter como início 7 minutos e como fim 10 minutos. Então, a partir dessa compreensão, nós vamos encontrar a velocidade média instantânea, tá? Aqui nós temos a velocidade de reação e a estequiometria, que é o que eu já apresentei para vocês. A necessidade de uma reação estar equilibrada, porque você precisa fazer o uso de um coeficiente estequiométrico no momento em que for fazer o cálculo da velocidade de reação. Então é importante o balanceamento da equação. Aqui nós temos a energia de ativação. Então toda reação ela precisa de uma energia mínima, que é a energia necessária para que uma reação ela aconteça. Então, no momento em que uma reação ela precisa acontecer, então é necessário uma energia mínima para que ela ocorra. Então, existem alguns fatores ligados à energia mínima, né, que é a energia de ativação, no cotidiano. Por exemplo, quando você quer acender o fogão, você precisa ter o gás e você utiliza uma chama, seja o fósforo ou seja um acendedor automático. Só que o que acontece? Existe uma outra substância que ela não está armazenada como o gás de cozinha, que é o gás oxigênio, e é uma reação que ocorre entre o gás de cozinha e o gás oxigênio com uma faísca para que a reação ela inicie. Então, sem essa faísca, a reação ela não vai acontecer. Por isso que ela é
considerada a energia mínima necessária para que uma reação aconteça. É a energia necessária para levar os reagentes ao complexo ativado, ou seja, é quando essa reação ela acontece no momento em que você vai observar o momento em que os reagentes começam a se transformar no produto, ou seja, quando esse complexo ativado ele vai estar no momento de transição, ou seja, é o ponto em que os reagentes estão quebrando as suas ligações e formando novas ligações. Então, essa energia de ativação e o complexo ativado, ele está localizado nesse ponto do gráfico. Então, o momento em que essa reação ela absorve energia, então ela chega a esse ponto aqui, que é justamente o ponto em que nós chamamos de complexo ativado. E é a partir desse ponto em que os reagentes começam a se transformar no produto. E aí vai acontecer outras situações, que é o momento de liberação de energia para liberação ou absorção, depende da reação. Aqui nós estamos observando o complexo ativado, ou seja, esse complexo ativado ocorre lá no momento em que as espécies que estão como reagentes, elas estão no momento de transição, porque nesse ponto está ocorrendo as colisões e vai ocorrer aí a formação do produto. Então, o complexo ativado, que é o que sucede à energia de ativação. Então, quando a energia de ativação ela é liberada, os reagentes atingem o complexo ativado, que é um ponto de transição, onde os reagentes, como ocorrem as colisões nesse ponto, estão formando o produto. Então, não é o produto que está no complexo ativado, é o que está acontecendo para a formação do produto. Então, o complexo ativado é um ponto intermediário para a ocorrência da formação do produto. Então, aqui nós temos uma análise dos diagramas, né? Então, esse gráfico ele vai ter a energia dos reagentes. Nós temos energia 1, energia 2 e energia 3. O complexo ativado, que é o ponto intermediário, tá? Aqui nós temos os reagentes A2 mais B2, e quando eles entram em contato, que atingem o complexo ativado pela energia de ativação, tá? A energia de ativação ela é representada por B, certo? E aí existe a variação de entalpia, que é o momento em que a substância ela ocorre com uma quantidade de energia, que é a E1, e ela termina com a quantidade de energia, que é a E3. Ou seja, essa reação ela mostra que ela teve um momento de perder energia, porque ela começa com energia maior e termina com energia menor, tá? E aqui nós temos o gráfico endotérmico, ele é diferente, tá vendo? Ó? Ele começa com energia E1 e termina com E3, ou seja, acima. Ele começa com energia aqui, reagem, atingem o complexo ativado,
retornam para os produtos com a energia maior. Então, a variação de entalpia aqui, representada por C, é justamente essa variação que vai dar o resultado. Se a energia foi positiva ou negativa, ou seja, se o processo ele ganhou mais energia quando ele termina, ou se ele perdeu mais energia no momento em que ele termina. Então, nós vamos ter várias informações no momento da análise dos diagramas. Sem contar que para uma reação acontecer, é necessário que tenha uma afinidade química e também o contato entre os reagentes para que o processo ele aconteça. Então, aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje com a revisão de alguns tópicos e a explicação dos diagramas que mostram uma reação endotérmica e exotérmica. Então, até a próxima e um grande abraço.